Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra do Senhor Jesus e vamos falar hoje sobre ansiedade. Manter-se tranquilo diante das adversidades é um desafio para todos os homens. Lembro-me de tantas vezes que estive ansioso, preocupado com situações que se resolveram posteriormente na mais perfeita paz. Às vezes a gente sofre à toa. Poderia ter escolhido confiar e permanecer em repouso como um belo pardal, saltitando no telhado, entoando um cântico de louvor ao céu. Jesus disse que nenhum desses pequeninos pássaros estaria distante dos seus olhos. Ele tem cuidado de cada um. Porque também não teria cuidado de mim? Você sabia que a ansiedade, ela é um pecado? Não tinha esse item na minha lista de pecados, mas foi só observar atentamente alguns versículos para constatar que sou um pecador em potencial e que preciso imediatamente me corrigir. Pequenas coisas costumam tirar nosso sossego. Se nós queremos tanto agradar a Deus, e sermos ouvidos de forma eficaz em nossa vida, em nossa caminhada com Cristo, temos que fazer algo a esse respeito. Vamos ler em Mateus capítulo 6, versículo 24 e versículo 25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 24 e versículo 25. Mamon é um sinônimo de Deus do dinheiro. Também indica um sistema de materialismo. Esse verso é bem conhecido e citado individualmente para designar idolatria. Mas ao prosseguir na leitura, Jesus complementa: por isso não andeis cuidadosos, ou seja, por esse motivo, por esta causa, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. A ansiedade é uma consequência do abandono de Deus. Ela acontece quando supervalorizamos o material em detrimento do espiritual. A tradução para andeis cuidadosos é meriminal, de merizo, que quer dizer dividir em partes. A palavra sugere uma distração, uma preocupação. Ao ficar ansioso, eu divido a minha mente, minha força, minha adoração com outros e não com Deus único e verdadeiro. Ao dividir a mente, entrego a vida na mão de outros senhores, uma desobediência, um agravo ao senhorio de Cristo. Porque se ele reina em mim, devo ser absolutamente dele. Se ele me satisfaz, não há necessidade de estar insatisfeito. Se ele é tudo para mim, porque vivo como se faltasse paz, como se me faltasse alguma coisa. Alguém diria: é impossível não ficar ansioso. Também já pensei isso, já agi dessa forma, carregando um pesado fardo de coisas que julgava serem pedras quando não passavam de penas. Mas também já carreguei pedras que não caberiam em um fardo. Seria necessário um guindaste para removê-las. Graças a Deus e por sua eterna misericórdia, aprendi que não preciso agir como se estivesse sozinho no mundo. Jesus é o que nos dá descanso, Jesus é o que nos fortalece. Nele é possível encontrar calmaria em meio à tempestade. É só olhar para Cristo. Em seu ministério terreno, teve todos os motivos do mundo para estar ansioso e não esteve. Perseguido, caluniado, com a missão de resgatar a humanidade,
tendo conhecimento da sua morte, e ainda assim nunca jamais perdeu a fé e nunca jamais perdeu a sua tranquilidade. Retirava-se para montes em longas horas de oração, poucas horas antes de ser capturado pelo exército romano. Jesus retira-se para o jardim Getsêmani, na companhia dos seus discípulos, e diz para eles: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Mateus capítulo 26, versículo 34. Ele nos dá a mais preciosa receita contra a ansiedade. Vou orar. Na oração, Jesus encontrou refúgio e força para os dias de angústia. Ele passava horas em conversa com o Pai. Nada, absolutamente nada, foi capaz de fazer com que Jesus ficasse ansioso. Bem, é verdade que ele ficou um pouco furioso quando com uns mercadores no templo, ele derrubou mercadorias com uma espécie de cordão, mas isso não constitui ansiedade, porque esse sentimento maquina a respeito de impossibilidades ou de abundantes possibilidades. A atitude de Jesus tem a ver com a justiça plena, domínio de si. A atitude de Jesus tem a ver com justiça, pleno domínio de si. Certeza da vontade de Deus. Um servo inteiramente sobre o domínio do Senhor. E por ter vencido todas as imposições do materialismo, é que Jesus se oferece como solução para ajudar aqueles que não conseguem se livrar dos fardos da ansiedade. Ele venceu até mesmo a morte, o mais angustiante sentimento existente no universo. Dor para quem vai e para quem fica. Ele venceu e ressurgiu para a glória do Deus Pai e abrigo para os perdidos. Ele mesmo é quem diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Não precisamos estar ansiosos. Esse mal tem remédio. Não é um paliativo apenas, é um bálsamo diário para todas as situações. Entremos no jardim do Getsêmani. Oremos sem reservas, confiando toda a nossa mente a Deus, sem dividir com nada nem ninguém. Lembram-se de que Jesus falou a Marta: Marta, Marta, porque estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Precisas imitar Maria, que escolheu a boa parte. Lucas 10, capítulo 41 e 42. Enquanto a mente e a presença de Marta se dividia entre a sala, cozinha e outras partes da casa, Maria repousava aos pés de Jesus. Marta correndo afadigada e Maria ouvindo o Mestre, confessando seus medos, aprendendo, sendo edificada, recebendo refrigério. Marta, ansiosa, ainda perguntou: Mestre, não te importas comigo? A ansiedade sempre procura um culpado. Ela se move na direção dos problemas, não das soluções. O ansioso considera que pensar demais no problema lhe dará a solução. Deus olha para nós e diz: Filho, não temas, olha para mim. Tenho o controle do moinho, sei a direção do vento, descansa. Em silêncio e clamor respondo: preenche-me, Senhor, fortalece-me e guarda-me de servir a Mamon. Que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer o seu coração, que você possa descansar em Deus, que as preocupações, que o seu futuro não seja uma preocupação na sua vida, porque a sua vida está no controle de Deus. Que Deus te abençoe.